Quando o caos tomou a floresta e o sangue encharcou a terra, um garoto que deveria ter perdido a mente simplesmente abriu os olhos. Surge o garoto marcado pelo poder demoníaco. Deveria estar afundado na loucura. Deveria ser mais uma marionete do abismo. Mas algo saiu errado. Ou melhor, algo saiu certo demais. Porque naquele instante, em meio ao massacre, sua mente estava tão clara quanto o poço recém-forjado. E é aí que tudo fica assustador. A semente demoníaca pulsa em seu corpo, o núcleo vivo e faminto, mas Surge não se curva, ele respira, uma respiração antiga, esquecida e proibida, a respiração da Tribomil, a mesma técnica que nem mesmo Kokufu previu, a mesma técnica que permite a um humano olhar para o poder demoníaco sem enlouquecer. Enquanto Surge percebe isso, o mundo ao redor dele muda. O garoto desperta não como um guerreiro comum, mas como um demônio lúcido, um predador com plena consciência, o pesadelo final. E a partir daqui, a história desce de vez para a escuridão. Meu nome é Surge. Eu não tenho um sobrenome. Essa única palavra é meu nome completo. E é a única coisa que eu possuo. Mas nunca ninguém me chamou por esse nome. Quando eu era criança, me chamavam de lixo. Conforme crescia, mudaram para Noia e logo Bastardo. Quando eu me tornei adulto, começaram a me chamar de Lança de Veneno de Cobra e Demônio da Lança. Eu cheguei ao topo e derrotei todos. E até recebi o grande título de Rei da Lança. As únicas roupas que eu usava eram trapos. Eu só comia uma ração de batata todo dia, mas era o suficiente. E o único lugar que eu podia chamar de casa era o campo de batalha. O demônio da lança caminhava lentamente em direção ao grupo de soldados. Cada um deles sabia exatamente quem se aproximava, e isso bastou para que o sangue de todos gelassem. É só um homem, um dos soldados gritou, tentando esconder o medo. Um único homem, não tremam. A coragem falsa do soldado inflamou os demais. Eles urraram, sedentos pela recompensa prometida a quem derrotasse o Rei da Lança. Correram todos juntos e, no instante seguinte, Surge saltou. O encorajador olhou para cima, suor frio, pupilas dilatadas. Ele mal teve tempo de abrir a boca. A estocada de Surge atravessou seu crânio. Um único golpe, uma única morte. Os soldados restantes rugiram de ódio. Atacaram em conjunto, tentando alcançar o homem que flutuava no ar, como um demônio que a própria gravidade evitava tocar. Mas era inútil. Surge desviava de todos os ataques, tão rápido que o som parecia um atraso. Com um único pouso, ele girou sua lança e todos ao redor foram dizimados. A arma começou a sugar as almas recém-mortas. Era como se cada grito silencioso fosse puxado para dentro do metal maldito. Aquela alma implorava, mas sabia que jamais escaparia. Na lança, morreria de novo, por toda a eternidade. Matei muitos. Surge começava a narrar. Com apenas esta lança, no fim do dia, o único sobrevivente era eu. Mas o ódio dos mortos não se perde, ele se acumula e cobra. Surge começou a ser consumido. Cada alma que matou agora o puxava para dentro do abismo. Sua vida foi drenada lentamente. Seu corpo se desfazia como cinzas levada pelo vento. Tudo o que restou foi a lança demoníaca. Assim terminou o homem que um dia foi chamado de lixo. Ou deveria ter terminado. O erro do destino. Então algo acontece. Um erro, um capricho. Ou talvez um castigo. Surge começou a renascer, mas não como um bebê, não em outro mundo, não em um novo corpo. Ele voltou no tempo e acordou exatamente no momento em que era apenas uma escolta sem nome. Confuso, encarou suas mãos e viu seu reflexo no espelho velho. Eu voltei? Murmurou ele. Não era reencarnação, era retorno. Antes que pudesse raciocinar, gritos ecoaram na floresta. Uma gangue de saqueadores atacava homens do Império. Os guardas gritavam ordem, protejam a carga. Surge observava a luta, quando um bandido apareceu atrás dele. Com um golpe brutal, o homem destruiu o espelho. O que um pirralho como você faz aqui? O bandido rosnou. Surge manteve os braços cruzados. Nenhuma reação, nenhum medo. E em pensamentos, ele murmurou: bandidos da floresta, lixo que sobrevive roubando viajantes. Mas esse aqui, seu corpo treme, seus olhos denunciam tudo. A maioria deles não passa de amador. O bandido, tomado pela fúria, rugiu como um animal ferido e avançou contra Surge.
Suji. A lâmina desceu de cima para baixo, tentando esmagá-lo. Mas Suji não era um simples garoto. De maneira lenta, quase preguiçosa, ele levantou a mão. Antes que a lâmina o tocasse, ele agarrou o cabo da lança do bandido. O homem congelou. A força daquele garoto não fazia sentido. Com um movimento monstruoso, Suji arrancou a arma das mãos do bandido e no mesmo instante devolveu com um golpe fatal. A lâmina atravessou a garganta do homem. O bandido tentou falar, mas nem ar saiu. Apenas um som sufocante de alguém percebendo tarde demais quem havia provocado. A aura de Suji explodiu. Ele era jovem, sim, mas dentro dele vivia artes marciais proibidas, selos ancestrais que ninguém deveria possuir. Uma névoa negra escapou de sua boca. Seus olhos brilharam como brasas vivas e dentro de seu corpo runas começaram a se formar, queimando como ferro em brasa. Mesmo que todos chamem isso de técnica demoníaca, ele refletiu: não tenho escolha. Voltei ao passado e eu vou usar tudo. Antes que pudesse retomar o fôlego, alguém o chamou. Suji virou o rosto e nesse instante uma flecha cortou o ar. O projétil perfurou seu ombro. O arqueiro gargalhou. Agora você morreu, moleque de merda. Mas Suji apenas firmou os pés no chão, puxou sua lança, que ainda tinha um corpo cravado nela, e a lançou com força descomunal. A lança atravessou o peito do arqueiro como se fosse papel. Ao morrer, o bandido ouviu Suji murmurar: nunca deixe um inimigo sem confirmar a morte. No campo de batalha, isso é suicídio. Suji ergueu sua lança, agora com 2 cadáveres presos nela. Ele segurava firme a sua lança, observando o peso. Agora está melhor. Olhou ao redor. Soldados, saqueadores, sangue espalhado pela floresta. O serviço de escolta do rugido do tigre? Ele murmurou: me lembra os velhos tempos. Os bandidos começaram a recuar, tremendo. Algo caminhava entre as árvores. Algo pesado, algo ameaçador. Era Suji, arrastando os 2 corpos empalados, deixando um rastro de sangue no chão. O que está acontecendo aqui? Rugiu uma voz profunda. Um homem colossal surgiu com um machado nas mãos. O líder dos bandidos da floresta. Ele sorriu ao ver o garoto. Você é forte, hein? Garotinho interessante você. Suji também sorriu. Um sorriso pequeno, mas porém bem frio. Vamos ver se você é tudo isso. Sem hesitar, o líder atacou com um golpe brutal. O machado veio com força suficiente para partir uma árvore ao meio. Suji apenas inclinou o corpo para o lado. Um desvio simples para ele. Os olhos do líder se arregalaram. E então ele viu, vindo em sua direção, os 2 corpos presos na lança. Reflexamente tentou se proteger, mas, num piscar de olhos, algo cortou o ar. Um golpe brutal abriu seu corpo ao meio. Tão rápido, tão preciso, que a expressão no rosto dele não teve tempo de mudar. O líder caiu dividido em 2, enquanto Suji observava sem emoção. Forte, mas é só isso que ele tinha. Ele empalou também o corpo do líder na lança. Ainda está muito leve essa lança. Os bandidos restantes desabaram no chão, apavorados. As fortes do grupo haviam morrido como um porco no matadouro. O pânico tomou conta. Eles fugiram, berrando de medo. Suji não correu atrás, apenas observou, olhos frios como um gelo antigo. Mas algo chamou sua atenção. Atrás dele, as almas dos bandidos mortos se ergueram, distorcidas, furiosas, queimando em ódio. E então o narrador ecoou: quando sangue e demônio se encontram no campo de batalha, o tempo retrocede. 10 anos atrás, nessa mesma montanha, o demônio da lança retornou. A noite finalmente caiu sobre o campo de batalha, mas o combate ainda não havia terminado. Sob a luz mortiça da lua, bandidos e soldados do Império se matavam sem piedade. Entre eles caminhava Suji, 3 corpos empunhados em sua lança balançando a cada passo. Uma aura avermelhada, viva, pulsante, quase demoníaca, escapava daqueles cadáveres. O chão ao redor era puro terror. Membros arrancados, rostos desfigurados, sangue formando pequenos riachos entre as pedras. Suji ergue a voz, fria e cortante: ninguém escapa, nenhum bandido vive, todos vão pagar por cada vida que roubaram. De repente, algo foi lançado pelos ares. Um corpo, depois outro,
depois outro. E então ele apareceu, o antigo líder dos bandidos da floresta. As almas dos bandidos mortos por Suji começaram a se juntar atrás dele, tomando forma, sussurrando, gemendo. Olha lá, é ele, Igor, nosso chefe, nosso antigo chefe. Chefe, venha conosco. E traga o chefe para a gente. Suji curvou o canto da boca num sorriso macabro. Então esse aí também é seu, hein? Eu vou levar ele também. Igor rugiu, tomando por uma raiva tão viva quanto seu ódio em vida. Ele se lançou contra os soldados do Império, rasgando, esmagando, matando com facilidade monstruosa. Ele era rápido, forte e mortal. Mas então ouviu alguém chamando seu nome. Igor! Ele se virou irritado. Quem ousa chamar o meu nome? Ele não terminou de proferir suas palavras. Um golpe monstruoso veio em sua direção. Ele conseguiu bloquear, mas a força era tão absurda que seu corpo inteiro foi jogado para longe, quicando no chão. Igor caiu, cuspindo sangue, porque seus olhos tremiam. Como um garoto como você, Suji se aproximou calmamente, passo a passo. Almas deformadas rodopiavam ao redor dele, como um enxame de espectros famintos. Igor, venha conosco. Você é o último. Venha para o purgatório junto conosco. O corpo do bandido começou a tremer, suor frio escorrendo pelo seu rosto, dentes batendo, olhos arregalados. O que é isso? Suji continuou caminhando, como se cada passo marcasse uma sentença de morte. Uma densa aura negra explodiu de seu corpo. Sombras tomaram forma atrás dele, algo vindo do submundo, algo que jamais deveria existir. Igor caiu de joelhos, chorando como uma criança. Por favor, eu não. Ali não havia perdão. Com um único movimento, a lança de Suji cortou o ar e Igor foi ceifado. Seu corpo caiu no chão, vazio, sem alma, sem vida. Suji observou por um instante. Ele não demonstrava nenhuma emoção. Após a terceira chamada pelo nome, o alvo é enviado ao purgatório. Ele soltou um sorriso leve. Faz muito tempo que eu não uso isso. Então, a visão muda abruptamente. Uma cachoeira colossal ruía diante de um penhasco. A água batia com força brutal, como se quisesse esmagar qualquer coisa que ousasse escalá-la. E ali estava Suji, anos atrás, escalando com as mãos ensanguentadas. Depois de muito esforço, chegou ao topo. Caiu sentado, respirando fundo, tentando restaurar um pouco de energia. Foi então que sentiu um calafrio, um olhar, algo o observava. Ele se virou. Das sombras da caverna, uma figura surgiu. Um ser encurvado, pele antiga, olhos que brilhavam como um carvão no escuro. Suji engoliu seco. Não tem nada aqui. Tentou convencer a si mesmo. Virou o corpo para ir embora, mas suas pernas tremiam, não obedeciam. A voz ecoou pelo interior da caverna profunda, ameaçadora. E o que pretende conquistar apenas sobrevivendo? Suji parou. Sua vida é igual a de um inseto. Continuou a voz. Então, por que não aposta? Pode ser a única chance de mudar esse seu destino patético. Suji se virou lentamente. Por que eu acreditaria em você, hein? O velho riu, uma risada maligna, seca, capaz de fazer as pedras tremerem. Corajoso, não é? Qual é o seu nome? Suji então respondeu. Os olhos do velho brilharam mais forte. Uma aura absurda começou a se formar ao redor dele. Eu não entendi. O que você disse? Suji então repetiu novamente. A aura se intensificou. Vou perguntar apenas mais uma vez. Qual é o seu nome? Quando Suji abriu a boca para dizer pela terceira vez, onde algo pegando no pescoço, o velho agarrou seu pescoço. Em um piscar de olhos, Suji foi levantado no ar. Ele se debatia, sangue escorrendo da boca. O velho o segurava à beira do penhasco, como se estivesse segurando um brinquedo. Se há alguém que deseja matar, o velho sussurrou. Diga seu nome 3 vezes. Não importa a resposta. Não importa quem seja. Você poderá matar qualquer um. Aquela técnica maldita. Aquela arte proibida. Aquele ritual do submundo. Todos vieram do seu mestre. O demônio do sangue. Kokofu. A cena retornava ao presente. Suji avançava como uma fera libertada, rasgando o ar ao ir de encontro com os bandidos da floresta. No auge da carnificina, ele parou por um instante. Algo em sua mente parecia diferente. Os inimigos avançavam, mas Suji murmurava em pensamentos, com um estranho brilho nos olhos. Que bizarro! Minha mente nunca esteve tão clara. O poder demoníaco de Kokofu implantou em mim e estava
incompleto. A semente demoníaca deveria se entranhar nos meus ossos e comprimir minha mente. Mas, ao invés disso, eu me sinto renovado. O que mudou? Suji fechou os olhos, mergulhando em si mesmo. A semente demoníaca pulsava como um coração maligno, brilhando, viva, circulando por cada caminho que não deveria existir. Ele abriu os olhos em choque, entendendo. Ah, é isso. Na minha vida passada, quando recebi o poder demoníaco, eu já tinha esquecido completamente que entrei no exército. Mas, quando criança, eu aprendi a técnica da respiração da tribo Miu. Ele olhou para sua própria aura negra, que fervia ao redor de seu corpo como um vapor de sangue. Então é isso que estava preservando minha consciência. Que coincidência ou será o destino? As palavras de Coucou Fu ecoaram cruelmente em sua mente. Até a completa materialização do poder demoníaco, você jamais manterá sua sanidade. Suji riu baixo, uma risada distorcida de deboche. O que Coucou Fu faria se descobrisse isso? Antes que pudesse continuar, alguém o chamou. Ele se virou. Os soldados sobreviventes do Império estavam em formação, prestando saudações a ele. O rosto de cada um mostrava gratidão e medo. A aura demoníaca de Suji ainda queimava como brasas vivas, mesmo após o combate já ter terminado. A líder se aproximava, lutando para controlar a própria voz. Não sei como você trabalha como ajudante da escolta, mas se não for rude perguntar, você poderia continuar nos ajudando? Suji cruzou os braços, recusando sem hesitar. Virou-se para ir embora, até que a líder puxou algo de dentro de seu sobretudo e o lançou na direção dele. Um toque de ouro brilhou no ar. Suji o pegou confuso. A líder explicou com postura firme. Esse é o símbolo da seita do Poço de Tigre. Somos donos de vários serviços de escolta. Uma força respeitada e temida em Anhuin. Se você levar esse token até a nossa seita, será recebido como convidado de honra. Ela se curvou profundamente. Aceite como nossa gratidão por ter nos salvado. Suji encarou o token. O nome surgiu em sua mente como um fantasma. Seita do Poço de Tigre, escolta de primeira classe. Suika. Ele franziu o senho. A seita do Poço de Tigre. Honesta, direta, mas destinada a desaparecer sem deixar rastros. Um futuro trágico. Ele guardou o token. A líder agradeceu e disse que retornaria aos trabalhos. Suji pediu um cavalo emprestado. Quando montou, o animal, famoso por ser selvagem demais até para ser montado, simplesmente abaixou a cabeça e andou docilmente, até começar a urinar sem parar. Não era obediência, era instinto primitivo de medo. Suji olhou para o cavalo com olhos demoníacos. Se mijar de novo, eu dou um jeito de você nunca mais mijar. O cavalo começou a suar frio. Enquanto Suji partia, um subordinado se aproximou da líder. Ei, chefe, não me diga que você caiu por ele. É forte, bonito, do jeitinho que você gosta, não é? A líder sacou a espada, encostou a lâmina no pescoço dele e disse: você quer morrer agora? O homem se curvou tremendo. Ela guardou a espada e murmurou: vocês não viram, mas eu vi. Aquela técnica de lança não era artes marciais comum. Ela respirou fundo. Era técnica militar. E no nível dele, assustador. Provavelmente filho de uma família militar poderosa, em uma jornada após o treinamento. E pela personalidade dele, alguém que não ignoraria uma seita em crise. Ela fechou os olhos, rezando em silêncio. Por favor, salve a seita do Poço de Tigre, da seita do Dão Negro. A câmera voltou para Suji, avançando pela estrada. O cavalo havia parado de se mijar, mas ainda estava suando de puro medo. Ele olhou para o horizonte, então começou a dizer em voz baixa: a seita do Poço de Tigre ainda existe nesse ponto da linha do tempo, certo? Como será que ele está? Aquele cara, Eiku. Enquanto o Suji parte montado em um cavalo que não consegue respirar de tanto medo, o destino já começa a se curvar ao redor dele. A seita do Poço de Tigre renasce diante do seu caminho. Um futuro trágico que ele conhecia bem demais. Uma guerra silenciosa contra a seita do Dão Negro prestes a explodir. E sem saber, aqueles soldados que ouviram partir não testemunharam apenas um herói. Testemunharam o início de uma calamidade consciente. Porque Suji não é mais apenas um garoto, nem apenas um demônio. Ele é o único ser na história capaz de manter a mente clara, com um poder que deveria destruir qualquer vida humana. E agora que esse poder despertou, não existe mais retorno. O próximo nome a surgir em seu caminho, Eiku. E quando esses dois se encontrarem, o continente inteiro vai sentir.
A cena voltava no dia em que Suji entrou para o exército. Naquela mesma noite, ele já entendia o que significava ser fraco naquele lugar. Um veterano ou chutava no chão enquanto ria. Só vai comer se pagar primeiro. Novato. Suji se levanta lentamente, limpando a poeira do rosto. É a primeira vez que ouço esse tipo de coisa aqui. As risadas ecoavam ao redor. O veterano estalava os dedos. Recrutas têm que bancar a janta dos veteranos. Essa é a regra. Ou quer apanhar até morrer. Antes que Suji pudesse responder, uma outra voz cortava o ar. Que hierarquia patética é essa? Um garoto se aproximava, segurando um pedaço de batata. Se ele acabou de chegar, isso me faz o segundo mais novo. Então, por que eu deveria pagar sua comida? O veterano virava o rosto irritado. Ele se perguntava quem era aquele cara. Então, ele avançava com um touro furioso. Mas, no instante seguinte, um pedaço de batata voava e acertava em cheio seu rosto. O Brutamontes recuava atordoado. E o garoto avançava. Naquele lugar era como uma selva. Só os fortes sobreviviam. Uma chuva de socos explodia contra o veterano. Cada golpe preciso, brutal, sem hesitação. Em segundos, o Gradanhel caiu desacordado no chão. O garoto pousava suavemente, ainda segurando o resto de batata. Parece que você não comeu batatas o bastante. Se quiser mais, volta aqui que eu te dou, tá bom? O silêncio tomava o pátio. Suji o encarava surpreso. Você não precisava ter se metido nisso. O garoto piscava confuso. Ele esperava um agradecimento. Em vez disso, jogava a batata para Suji. Se quiser sobreviver aqui, coma. Suji segurava a batata e ficava em silêncio. Foi assim que nos conhecemos. O garoto sorria de lado. Sou seu superior agora. Qual o seu nome? Suji perguntava. Eu sou Kouei. E ali nascia uma amizade sincera. A cena mudava abruptamente. E Kouei gritava o nome de Suji desesperado. Suji estava sendo segurado por Kokufu, o demônio do sangue. Kouei erguia um sinalizador. Solta ele agora, ou eu disparo. Mesmo naquela situação, Suji gritava para ele correr dali imediatamente. E não era para fazer aquilo. Kokufu observava aquela determinação juvenil com curiosidade. E Kouei rangia os dentes, prestes a acionar o sinalizador, pedindo para Kokufu soltar o seu amigo. Mas Kokufu sorria levemente. Você quer que eu solte? Então tá bem. Ele solta Suji, mas não no chão. Suji despencava do penhasco. E Kouei gritava o nome de Suji em puro desespero. Kokufu ria. Qual o problema? Os olhos de Kouei brilhavam em fúria absoluta. Ele levantava um sinalizador, pronto para disparar. Quando, de repente, ele escutava algo. Uma voz ecoava de baixo. Kokufu olhava. Suji estava vivo. Ele havia se agarrado a uma rocha no meio da queda. Ele olhava para Kouei, dizendo que estava bem, e pedia para não se preocupar com ele. E também dizia para ele sair dali imediatamente. A aura de Kokufu diminuía lentamente. Ele encarava os dois. Eu não vou matar vocês agora. Então, escutem. O silêncio tomava conta daquele lugar. Então, Kokufu quebrava o silêncio. Tenho uma proposta. Tragam uma erva que cure meus ferimentos internos. E em troca, eu darei a vocês poder o suficiente para sobreviver neste mundo. Os dois se entreolharam. Um silêncio tomou conta daquele lugar. E, ao mesmo tempo, em unissom, os dois diziam: a gente aceita. Kokufu sorria e dizia: gosto do brilho nos olhos de vocês. Naquela mesma noite, Suji e Kouei tornavam-se discípulos do demônio do sangue. E então, Kokufu começava a revelar a verdade sobre aquele mundo. Existem seres chamados demônios desenfreados, almas humanas devoradas por tigres, corrompidas até perder tudo o que eram. Essas almas se tornam lacaios, oferecem outras almas ao mestre e elevam seu nível espiritual. Kokufu cerrava os punhos e continuava explicando para os jovens: a técnica que eu criei segue o mesmo princípio da morte. Seu nome é Arte do Demônio Desenfreado. O ar ficava pesado e os garotos ouviam atentamente. Ela possui 3 estágios: estágio da compreensão, estágio do temperamento, estágio da transferência. Cada estágio tem 10 níveis. No estágio da compreensão, você consegue emitir energia demoníaca como um vapor. No estágio do temperamento, seu sangue se torna um veneno mortal. Quando liberam energia, é como se o próprio sangue fosse uma arma. Suji e Kouei engoliam em seco, enquanto absorvia aquelas explicações. E no estágio de transferência, a expressão de Kokufu se tornava vazia. E ele continuava: eu devastei o mundo, avançando
passando apenas 4 níveis nesse estágio. Depois disso, conceitos como bem, mal ou até demoníaco perderam todo o sentido para mim. Ele encarava os dois com os olhos frios e pedia para os garotos gravarem bem o que ele ia dizer agora. Vão para o campo de batalha e matem sem parar. Só assim ganharão poder o suficiente para mudar o próprio destino. Suji e Yoei avançavam pelo campo de batalha como 2 demônios. Não importava quantos inimigos surgissem, eles caíam, cercados por todos os lados, feridos, exaustos, mas ali não existia recuo. Ali e agora, eles superariam seus próprios limites, ou morreriam tentando. A cena mudava. Os 2 garotos estavam diante de Kokufu mais uma vez. Este é o nosso último trato, dizia Kokufu. A erva que vocês vão buscar agora é o Ginseng da neve de 100 anos. Conseguem trazê-la para mim? Suji assentia sem hesitar, mas Yoei levantava a mão, pedindo para o mestre esperar. Ele encarava Kokufu com seriedade. Então dizia: o Ginseng da neve de 100 anos está além das nossas forças agora. Antes disso, pode nos ajudar a abrir os meridianos. Rin e Du, Kokufu permanecia em silêncio. Então Yoei continuava: se puder usar as ervas que já temos para abrir esses meridianos, aí sim podemos buscar o ingrediente final. Qualquer erva que faltar, a gente repõe depois. O demônio do sangue fechava os olhos. Então começava a refletir. Um silêncio absoluto tomava conta. Ninguém ali dava uma palavra. Então ele dizia: muito bem. Os 2 se entreolharam surpresos. Kokufu tinha aceitado sem pedir nada em troca. Yoei se virava para Suji: você vai primeiro. Suji balançava a cabeça dizendo que não. Foi Yoei que fez aquela proposta. Então ele deveria ir primeiro. Yoei rangiu os dentes irritado. Só escuta. Vai você primeiro e abre seus meridianos. Enquanto isso, eu junto mais ervas. Depois eu faço o mesmo. E você coleta as ervas restantes. Eles tocavam o punho. E Yoei dizia que ir depois era sempre mais difícil. Suji fechava os olhos e concordava. Os 2 trocavam punho com punho. A cena então cortava. Numa tarde chuvosa, Suji surgia tambaleando, coberto de ferimentos. Flechas atravessavam seu corpo. Ele respirava fundo. Mesmo assim, seguia em frente. Ele havia coletado todas as ervas. Agora, só precisava encontrar seu mestre. Mas então, ele via algo que fazia seu mundo congelar. Ali, à sua frente, Kokufu estava decapitado. E ao lado dele, estava Yoei, coberto de sangue, sorrindo. Finalmente apareceu, hein? Que demora foi essa, Suji? O coração de Suji quase parava. Eiko! Ele largava as ervas e corria desesperado para a caverna. Nada mais importava. Ele só queria saber o que tinha acontecido. Suji segurava o corpo ferido do amigo. O que você fez? O que aconteceu aqui? Eiko respirava com dificuldades, mas sorria fraco. Ei, não faz esse escândalo. Você já sabia, né? Kokufu nunca teve intenção de deixar a gente viver. Suji congelava. Eiko havia planejado uma armadilha perfeita para matar Kokufu. Os olhos de Suji tremiam. Você mandou eu ir primeiro. Por causa disso, não foi? Dentro da mente de Suji, tudo se encaixava perfeitamente. Todos os meridianos de Eiko estavam destruídos. A energia demoníaca havia tomado seu corpo. Ele havia planejado uma morte mútua desde o começo. Eiko então via algo. Ele via as lágrimas de Suji escorrendo pelo rosto. Eiko estava à beira da morte. E em seus últimos momentos, ele falava: matar o velho quase morto não foi nada. Ele sorri fraco e chama por Suji. Ei, Suji, você sabe por que eu deixei você viver? Suji respondia que não. Porque você era um guerreiro do serviço de escolta do rugido do tigre. O coração de Suji disparava. Na verdade, eu sou o último sobrevivente da extinta seita do Poço do Tigre. Um silêncio absoluto tomava conta. E então, quebrando o silêncio nos seus últimos momentos, Eiko continuava. Você disse uma vez que trabalhou com o rugido do tigre por um tempo. E que o mestre e a senhora da seita do Poço do Tigre eram boas pessoas. Os olhos de Eiko tremiam. Acho que foi ali que comecei a te ver como família. As lágrimas caíam sem parar. Você foi o único que falou bem dos meus pais. Ele sorria para Suji e continuava. Estou muito feliz de ter te conhecido. A respiração de Eiko começava a falhar. Se algum dia tiver a chance, ele segurava a mão de Suji e fazia um pedido. Por
favor, me vingue. E então, o brilho em seus olhos desaparecia. E ali, a vida de Eiko desaparecia. A cena voltava ao presente. Suji chegava à cidade. E em seus pensamentos, ele refletia. Nesta vida, vou fazer esse rancor nunca existir. Ele apertava os punhos e continuava. Primeiro, preciso impedir a destruição do clã Ru. Antes, salvei o rugido do tigre, seu apoio financeiro. Então talvez o futuro já esteja começando a mudar. Seus olhos se tornavam frios. Aquilo não seria o suficiente para mudar. Suji chegava diante de uma grande mansão, descia do cavalo rapidamente, chamava um homem que passava e perguntava se podia perguntar algo. O sujeito olhava Suji de cima a baixo e ao olhar, ele via rapidamente que aquele garoto parecia um mendigo. Ele jogava algo na cabeça de Suji e virava para ir embora. No instante seguinte, Suji o agarrava pela gola, falando para ele responder imediatamente. Então, Suji levantava a mão, um soco vinha, depois outro, depois mais outro. Minuto depois, o homem estava ajoelhado, com o rosto todo inchado. Faz muito tempo que não venho em Anduin, dizia Suji. Essa casa é a casa da seita do Poço do Tigre? O rapaz dizia que sim, e os líderes daquele lugar eram Kognan e Shanjin. O coração de Suji acelerava, e ele perguntava se o filho dele era Koeiko. O homem piscava e perguntava: filho? Suji apertava a gola do rapaz e perguntava se o filho deles era Koeiko. O rapaz dizia que não. O casal não tinha um filho chamado Koeiko. O mundo de Suji tremia. O garoto então se virou para Suji e disse que o casal não tinha um filho homem. Suji sentia a mente girar. Não me diga. Será que voltar no tempo realmente mudou a realidade? Pensava Suji. Ele puxava o homem mais perto e dizia se o homem tivesse mentindo, ele o espancaria de novo até a morte agora. Mas a resposta seguinte deixava ainda mais em choque. Claro que ela tá lá agora. Suji congelava. E o rapaz continuava dizendo: você perguntou se o líder e a esposa tinham um filho chamado Koeiko, não foi? Por que diabos você tá chamando uma mocinha de homem antes mesmo dela casar? A seita do Poço de Tigre não tem filho, só uma filha. Com um olhar de apaixonado, o rapaz continuava: a senhorita Koeiko é uma mulher, uma linda mulher. O mundo ao redor parecia distorcer diante dos pés de Suji. Traição, sacrifício, reencarnação. Suji perdeu tudo, mas ganhou uma segunda chance. E desta vez, ele não vai permitir que o destino leve ninguém de novo. Porque o verdadeiro demônio não nasceu do ódio, nasce da dor que sobrevive. Suji caminhava pelas ruas, perdido em pensamentos. Na sua mente, duas imagens de Eiko se sobrepunham. Duas versões da mesma pessoa, completamente diferentes. Mas uma pergunta o corroía por dentro. O que tinha acontecido com o Eiko masculino? Ele iria aparecer? Ou naquela realidade, ele simplesmente nunca existiu? Enquanto refletia, Suji apertou o punho. Se conseguisse entrar na seita do Poço de Tigre, poderia confirmar tudo com seus próprios olhos. Mas isso mudaria completamente o futuro. Ele precisava de outro caminho. Foi então que uma porta foi aberta com violência. Seu merda! Gritou um homem gorducho, agarrando o Suji pela gola. Você parece agora como se nada tivesse acontecido? Por isso que não dá para confiar em moleques de rua. Ele puxou o Suji para dentro com brutalidade. Eu mandei limpar o estábulo dos cavalos e você fugiu. Suji dizia para aquele gordinho que ele estava o confundindo. Mas Suji não resistia e entrava junto com o gordinho. Por dentro, ele sorria. Aquilo era perfeito. Sem perceber, aquele homem havia o levado diretamente para dentro da seita do Poço de Tigre. Os dois pararam frente a frente. Presta atenção, eu sou o Outro Wei, o responsável pelos estábulos da guarda da seita do Poço de Tigre. Seu trabalho é limpar o esterco e dar ração. Ainda é melhor do que morrer na rua, não é? Expliquei tudo 2 dias atrás. Você não lembra, não é? Suji dizia que não lembrava. O Ou estreitou os olhos e disse: além de ser sem memória, ainda responde os mais velhos. Esse moleque é lerdão demais. Ele analisava Suji de cima a baixo e continuava dizendo: você come restos, dorme nos estábulos e ainda assim não lembra de nada o que eu disse? Somos do tipo que aceita quem ninguém quer, mas o líder teve pena de você, pirralho. Então não fuja só porque é difícil. Trabalhe direito. Suji
apenas assentiu. Mas então, algo chamou sua atenção. O portão do estábulo explodiu. Um cavalo enlouquecido invadiu o lugar, derrubando tudo em seu caminho. O Ou gritou, tropeçando e caindo no chão, segurando a perna. O animal arfava, os olhos cheios de ódio, pisoteando tudo ao redor. Suji franziu o senho de onde aquele cavalo tinha vindo e por que havia atacado exatamente ali. Foi então que uma risada ecoou. Esse cavalo é realmente de primeira categoria. Dois homens se aproximavam. Um deles abanava-se com um leque. Paguei o suficiente para comprar uma mansão inteira e mesmo assim é difícil de domar. Que bicho selvagem esse. O outro então comentou: olha, jovem mestre, um dos moleques do estábulo se machucou. O homem de leque respondeu com desprezo: e daí? Eles não são melhores que cachorro. Joga um pedaço de ração quando formos embora. Suji ficou em silêncio, encarando aquele homem com frieza. Enquanto alguns carregavam o Ou para tratamento, Suji fixava os olhos naquele sujeito arrogante. Foi então que ele lembrou. Na vida passada, Eiko havia dito que o verdadeiro responsável pela queda da seta do Poço de Tigre vinha da mansão Zao. O fedor de merda tá forte demais, disse o homem do leque. Vamos logo para a mansão do clã Zao. Ele subia as escadas, resmungando que só de estar ali, suas roupas já estavam sujas. Foi então que outra voz ecoou. Ouvi dizer que tínhamos visitas, então vim correndo. Era Kougenan, o líder da seta do Poço de Tigre. Não esperava que fosse você, jovem mestre Zao. O rapaz sorriu, inclinando-se, chamando o líder da seita de sogro. A expressão de Kougenan escureceu. O que você veio fazer aqui? O rapaz disse que veio fazer uma única coisa. O jovem ergueu o olhar, cheio de malícia. Visitar minha futura esposa. A aura de Kougenan mudou instantaneamente. Eu nunca permiti casamento algum. O garoto arrogante então continuava com os olhos cheios de malícia. Pode ser que ainda não, respondeu Zhao Taihan, sorrindo. Mas quando Eiko fizer 16 anos, farei esse casamento acontecer. Os dentes de Kougenan rangeram de ódio, enquanto ouvia Zhao Taihan dizendo: um casamento entre mim e Eiko já é fofoca em toda a região. Ele fazia uma pausa dramática e continuava: até crianças cantam musiquinha sobre isso. Kougenan retrucou aquela falação: foi você que espalhou isso, só para arruinar o futuro da minha filha, não foi? O garoto ria e dizia: nosso clã Zao é muito inferior ao clã Kou. Acha mesmo que eu faria tudo isso só para casar com a filha da seita do Poço de Tigre? Kougenan deu um passo e então uma voz feminina ecoou ao longe: mas então, ótimo. Todos se viraram. Uma jovem caminhava até eles. Nesse caso, não existe noivado algum entre nossas famílias. Não se preocupe comigo. Procure outra mulher. Quem dizia aquelas palavras era Koeiko. Zhao ria e dizia: vocês sabem o quão perigoso boatos podem ser? Não tenho mais nada para falar com você, respondeu Eiko fria. Não pretendo me casar com você, nem com ninguém da mansão Zao. Pode ir embora agora. Zhao se virava irritado e dizia que eles estavam se achando demais para uma seita à beira da falência. Ele lançou um último olhar para Eiko e dizia que a garota era mais arrogante do que diziam. Pai e filha se viraram para sair. Um subordinado perguntou a Zhao Taihan: jovem mestre, o que faremos agora? Zhao dizia que eles pararam ali porque estava a caminho de um bordel. Então, eles iriam recuar por hoje. Enquanto se afastava, Zhao sorria. Bem que os boatos dizem, ela é ainda mais bonita do que falam. Dizem que ela é tão bonita que poderia derrubar uma nação, comentou o subordinado. Zhao dizia que aquilo era um exagero. Zhao abriu os braços, olhando para o castelo da seita. Uma mulher bonita, sem poder nem dinheiro, está fadada a um destino trágico. Ela é bonita demais para ser filha dessa seita. Deve amaldiçoar a própria sorte por ter nascido ali. Ele então deu um sorriso perverso. Mas agora é tarde demais. Um canalha como eu já botou os olhos nela. Os dois riram. Zhao segurou a rédea do cavalo e soltou sobre ele, chamando seu subordinado para ir até o bordel. Mas o cavalo não se moveu. O cavalo parecia cabisbaixo. Zhao se perguntava se o cavalo estava doente. Então o subordinado começou a se aproximar. Foi então que o cavalo começou a babar e em seguida desabou no chão. Zhao foi arremessado para trás. Do alto, escondido, Suji observava tudo. Em sua mão, o fígado do cavalo. Aquela era a técnica da garra da raposa, a arte da raposa. Ele então murmurou: arranquei sem deixar marca. Nunca vão saber por que esse cavalo morreu. Seu olho se voltou para Zhao. Ainda assim, tudo é culpa daquele cara. Então, esse era ele, Zhao Taihan, o verdadeiro responsável por tudo. Eiko havia dito que a seita do Poço de Tigre
sangue foi causada por disputa de poder com a mansão Zhao, mas na verdade era esse homem que manipulava tudo nas sombras. Suji apertou o fígado em suas mãos. Agora eu entendo. Seu olhar escureceu. É por isso que ele queimou o próprio rosto com fogo. Ele respirou fundo. Eu não tenho mais que hesitar em vingar meu irmão de juramento. E a partir de agora, eu vou agir. A cena mudava para a noite. Província de Anuin, distrito Nainatsu. Suji caminhava por as ruas imundas, cheia de bêbados, brigas conjugais e gritos ecoando de todos os lados. Cada esquina trazia um novo conflito. Cada passo, um novo caos. Até que ele parou diante de uma placa. Ferramentas agrícolas, utensílios de fazenda. Faz muito tempo que não venho aqui. Ele entrou. À direita, um velho estava sentado no chão, todo enfaixado, segurando um vaso de saquê. O velho então perguntou quem é aquele cara. Suji então respondeu. O velho dizia que não conhecia ninguém com aquele nome. Ele dizia que estava aposentado e mandava aquele cara procurar outro. Suji se sentou diante dele. Eu sei, mas eu quero que você faça algo para mim. O velho perguntou o que era. Suji então respondeu que era um martelo. O velho ergueu a sobrancelha enquanto escutava Suji dizer: faz com 17 sun de comprimento, 4 sun de circunferência, cabeça esférica e mantém o peso baixo de 100 G. O homem congelou. O homem dizia que aquilo era absurdo. Não ia dar para pregar com aquelas medidas. Suji então respondeu que não era para pregar. Um silêncio tomou conta do local. O velho então perguntou se ele queria mais alguma coisa. 2 correntes de 18,5 sun. E é para usar couro de crocodilo. Eu quero uma arma de verdade, bem pesada. O velho perguntava se ele queria uma espada, um machado ou uma lança. Suji então respondeu que ele queria uma lança. O velho se levantou, pegou um pedaço de madeira e bateu contra a parede. O impacto foi violento, mas a lança não sofreu nenhum dano. Ele dizia que aquela lança levaria um dia para ser afiada. Suji respondia que não tinha problema. Suji também dizia que queria algo pequeno e afiado. O velho abriu uma caixa e lá dentro tinha várias estrelas de ferro. Suji dizia que ia levar todas. O homem perguntava onde era para entregar e Suji respondia que ele mesmo viria buscar. O velho o encarou. Tá empolgado demais. Esse equipamento vai custar caro. Suji arregalou os olhos e perguntava quanto. O velho ficou em silêncio. Então, sangue começou a escorrer de seu olho. 3 dias atrás, minha família morreu. Ele segurou o ombro de Suji. Existe algum jeito de trazê-la de volta? Sua mão começou a tremer. Ele então recuou, frustrado. Você fede tanto a sangue que achei que fosse um fantasma, mas não é. Então, esquece. O velho virou o rosto. Você pode vingar a morte dela por mim? Suji perguntava que matou suas filhas. O velho então respondeu que foi a seita do Dão Negro. Suji se virou, dizendo que tinha entendido. São 4. O velho continuava dizendo. Elas se chamam... Suji interrompeu o velho, dizendo que não precisava dizer o nome deles. A aura de Suji explodiu. Não importa o nome do inimigo. Ele saiu do local com uma voz fria como lâmina. Eu vou matar todos eles. Suji dizia friamente que não precisava saber o nome dos inimigos, porque ele mataria todos. Antes de sair, perguntou ao ferreiro se ele tinha roupas de trabalho e se o homem tinha algum tipo de veneno. O homem estranhou, porque um ferreiro venderia esse tipo de coisa. Mesmo reclamando, abriu um baú velho e jogou um pote e uma capa no chão. Essa pele de urso era de uma fera que matou 74 pessoas. E isso aqui é um veneno mortal da tribo Miau. Pelo menos foi o que me disseram. Suji se abaixou, abriu um frasco e uma névoa esverdeada escapou lentamente. Ele abanou o ar. Aquele veneno era fraco demais e o ferreiro tinha sido enganado. O ferreiro suspirou frustrado, mas Suji guardou mesmo assim. Suji dizia ao ferreiro que no dia seguinte voltaria para buscar as encomendas. Quando estava saindo, percebeu um osso no chão. Suji perguntava o que era aquilo e o ferreiro dizia que usava aquilo para bater gado. Suji girou o objeto na mão, dizendo que não era nada mal. O ferreiro perguntou se Suji tinha gostado do osso. Suji disse que ia pegar emprestado, enquanto sua lança não estava pronta. Então, ele saiu daquele lugar. Dentro da oficina, o ferreiro ficou cabisbaixo. Esse garoto é estranho. Será que ele é um fantasma? Então, sangue começou a escorrer de seus olhos, boca, nariz e ouvidos. Ele sorriu, mesmo morrendo. Fantasma ou não, se eu puder ver minha filha de novo, minha vida foi um preço barato a pagar.
A cena então corta para um enorme castelo. 3 guardas estavam de prontidão na porta da seita do Dão Negro. Um deles percebeu algo se movendo nas sombras. Ei, vocês viram aquilo? Uma figura saiu lentamente da escuridão. Ei, moleque, gritou um guarda. Estamos numa reunião importante. Daqui você não pode passar. Que coisa nojenta é essa na sua mão? Suma daqui agora. Mas Suji não respondeu. Na sua mão carregava o osso do ferreiro. O guarda perguntava se ele estava ouvindo. O guarda deu 2 passos à frente. E então, num instante, Suji acertou seu rosto e lançou longe. O homem caiu desacordado. Os olhos de Suji brilhavam como brasas vivas. Os outros 2 guardas congelaram. Foi então que as almas começavam a escapar do corpo do primeiro. O massacre estava começando. Em menos de um segundo, os 2 restantes caíram mortos, sem sequer entender o que havia acontecido. 3 corpos no chão. Suji sacudiu o osso, limpando o sangue. A partir daquele momento, a seita do Dão Negro iria conhecer o verdadeiro inferno. Enquanto ele avançava, ele divagava. Seita do Dão Negro. Antes da minha regressão, deixamos metade escapar. O contra-ataque deles custou incontáveis vidas. Desta vez, ninguém vai fugir. Suji entrava dentro da seita. E lá, 1, 2, 3, 4 membros caíam um após o outro, todos derrotados com um único golpe. Nenhuma hesitação, nenhum cansaço. Corpos se acumulavam. Então, Suji chegou diante de uma grande porta. Mas o que tá acontecendo aí fora? Alguém gritou lá dentro. Que barulheira é essa? Suji abria aquela porta lentamente. E lá dentro, 4 membros de elite da seita estavam ali. Foi você que causou essa bagunça? Perguntou um deles irritado. Suji permaneceu em silêncio. O osso em sua mão pingava sangue. Eu estava tirando uma soneca boa. E você estragou tudo, seu pirralho. O homem com um tapa-olho riu. O líder está em uma reunião com um convidado. Vou te matar rapidinho para não atrapalhar. Nos pensamentos de Suji, ele divagava. 2ª, 3ª classe. Um bando de lixo. Ele levantou os olhos. Vocês são os 4 elites do Dão Negro. Estou certo? O grandalhão avançou com fúria total. Suji respondeu com um chute brutal nos Países Baixos. O homem caiu de joelhos, gemendo, lágrimas escorrendo. No piscar de olhos, Suji já estava atrás do segundo. Ele erguia 2 dedos e os 2 olhos do homem eram atingidos. O terceiro puxava a espada. Suji ergueu o osso e arremessou. O impacto esmagou seu rosto, mas o osso subiu no ar. Suji saltou, pegou-o no ar e disparou como um projétil. O homem ainda estava ajoelhado, segurando o rosto em agonia. Quando Suji desceu sobre ele, esmagou suas costas com um golpe brutal, mais um corpo no chão. Então, só restava mais um dos 4 elites. O brutamontes restante se levantou furioso. Eu vou te matar, desgraçado. Suji recuou 2 passos, criando distância. Engraçado. Vocês sempre roubam dos outros, mas quando roubam de vocês, dói, não é? Ele agarrou um vaso próximo e a esmagou contra a parede. Estilhaços voaram como lâmina. O homem tentou se proteger, mas os cacos cortavam seu rosto. Ele caía de joelhos, gritando de dor. Suji caminhava lentamente em sua direção. Sua aura começava a transbordar. O osso se erguia em sua mão. Estão irritados só por causa disso? Eu não vim roubar só suas coisas. Seus olhos queimavam em vermelho. Vim roubar suas almas também. O golpe final caiu. O corpo despencou morto. E ali acabava de nascer o monstro entre homens. O último homem, um velho, recuava em pânico. Suor escorria de seu rosto. Quem diabos é esse cara? Nem na seita do Dão Negro existia alguém que lutasse desse jeito. Invadiu usando um simples osso? Esse garoto é um monstro. A aura de Suji crescia a cada passo. Energia demoníaca vazava de seu corpo. O velho tremia, mal conseguia segurar a espada. Reunindo o resto de coragem, gritou e avançou. E então, Suji inspirou. Uma névoa vermelha carmesim saía de sua boca. O poder que Kokufu lhe concedera transbordava. Com um único golpe, o velho foi lançado contra a parede, abrindo um buraco colossal. Ele caiu no chão, quebrado, incapaz de se mover. Tremendo, perguntou: Quem mandou você aqui? Os olhos de Suji ardiam como sangue vivo. O ferreiro. O velho mal conseguia reagir. O osso já descia. O quarto mais forte da seita do Dão Negro foi morto por Suji ali mesmo. As almas dos mortos começavam a se erguer e foram sugadas por Suji. A seita do Dão Negro não existia mais. Ele virou as costas. Matei os 4 elites do Dão Negro. Isso deve pagar sua dívida, ferreiro. Suji saiu do palácio coberto de sangue. Não mais como um demônio da lança, mas como o demônio do osso.
Do lado de fora do castelo da seita do Dão Negro, o céu estava tingido de vermelho, como se o próprio mundo presenciasse a tragédia que se aproximava. Dentro do complexo, Surge caminhava pelos corredores silenciosos. Seus passos ecoavam como prenúncia da morte. A cena então cortava. No salão principal, o líder da seita estava reunido com um homem trajado luxuosamente, um emissário do clã Zhao. Seu rosto estava carregado de desprezo. A missão falhou, disse ele friamente. O mestre está furioso, e o jovem mestre ainda mais. Se você tivesse conseguido disfarçar seus membros como bandido da floresta, atacar o serviço de escolta do rugido de tigre e roubar a carga do clã Zhao, agora estaríamos condenados. Mas vocês, idiotas, estragaram tudo. O líder da seita rangia os dentes. Ao lado dele, Gu Yohou cerrava os punhos, engolindo a humilhação em silêncio. Perdemos homens, continuava o emissário. Não temos como pagar os tributos à aliança maligna. E quando o demônio coletor de dívidas aparecer, o que vocês vão fazer, hein? Ao ouvir isso, Gu Yohou empalideceu. Um suor frio escorreu de sua testa. Ele bateu com força na mesa. Isso saiu completamente do controle. Eu mandei homens o suficiente para destruir aquela escolta, mas ninguém voltou vivo. Não temos ideia do que aconteceu. O emissário se levantou lentamente. Vocês deveriam ter enviado um dos 4 elites da seita. Isso nunca teria acontecido. Eu não imaginava que nenhum deles voltaria. Gu Yohou retrucou, furioso. Se tivéssemos nos avisado que os guardas do Poço do Tigre eram tão fortes, não estaríamos nessa situação. O homem virou-se com um sorriso frio. Então, a culpa agora é nossa? Ele bateu com força na mesa. Escute bem, se falhar de novo, vocês todos estão mortos, entendeu? Gu Yohou passou a mão pela testa, rangindo os dentes. Eu entendi. A menos que o serviço de escolta do rugido do tigre caia, continuou o emissário, o clã Zhao não conseguirá encurralar a seita do Poço do Tigre. E os planos de casamento do jovem mestre vão por água abaixo. Aquele moleque não vai sossegar até ter aquela garota. Gu Yohou gritou que já tinha entendido, mas de repente, um som abafado ecoou do lado de fora. Os dois congelaram. O que foi? Pensou Gu Yohou. Os 4 elites deveriam estar de guarda. Passos pesados ecoavam pelo corredor. Uma silhueta atravessou o corredor escuro e parou diante da porta. A porta começou a se abrir lentamente. Então, 4 cabeças rolavam para dentro do salão. As cabeças dos 4 elites da seita do Dão Negro. O sangue ainda pingava. Os 2 homens congelaram em puro terror. Eles olhavam para aquelas cabeças em choque. O líder sentiu as pernas fraquejarem. Ele cambaleava para trás, se perguntando quem havia feito aquilo. A silhueta então começou a avançar. Era Surge. Seu corpo estava coberto de sangue fresco, seus olhos frios como um abismo. O emissário do clã Zhao levantou as mãos desesperadamente. Eu sou do clã Zhao, não tenho nada a ver com a seita do Dão Negro. Só estou aqui para negociar. Surge permaneceu em silêncio. Ele levantou a mão à boca e mordeu o canto dos lábios. O sangue escorreu. Ei, escuta, eu posso ajudar você. Continuou o emissário do clã Zhao. Você veio exterminar os inimigos, certo? Eu posso. De repente, um jato de sangue atingia seu olho. O homem gritava de dor. Ele cambaleava para trás, gritando, enquanto sua visão começava a desaparecer. Meus olhos, seu maldito, meus olhos! Seu globo ocular queimava como se tivesse mergulhado em fogo. Surge então começava devagar. Quem domina as artes demoníacas supremas é chamado de rompedor demoníaco. O sangue de um rompedor demoníaco é veneno mortal para artistas marciais. Palavras do próprio Kung Fu. Não é tão letal quanto o de um verdadeiro destruidor de demônios. Murmurou Surge, mas queima como pimenta nos olhos. Furioso, o homem sacou sua espada e gritou que Surge era um maldito. Então ele avançou com tudo. Mas Surge, o demônio da lança, ou melhor, do osso, desviou daquilo como se não fosse nada. Você é de primeira categoria, pensou Surge, mas nem de longe no nível dos 4 elites. E então, sua energia demoníaca explodiu. Uma aura negra e vermelha irrompeu ao redor de seu corpo. Os 2 homens sentiam os joelhos fraquejarem. Isso é arte demoníaca? O emissário rugiu e avançou novamente. Você não é ortodoxo coisa nenhuma. É um demônio enlouquecido. Ele atacou novamente. Num piscar de olhos, Surge desapareceu. O homem foi lançado contra o chão. Antes que pudesse reagir, Surge já estava sobre ele. Um único golpe. A vida do emissário se apagou instantaneamente. O sangue se espalhou pelo salão. Os olhos de Surge brilhavam como chamas vivas. Uma névoa envermelhada escapou de sua boca. Quanto mais ele matava, mais forte se tornava. Atrás dele, uma figura sombria parecia se formar, sussurrando por mais almas. E então,
Então, o narrador começava a ecoar: demônio, caminho demoníaco, artes demoníacas, ser demoníaco. Eles transcendem os limites ideológicos e morais do ortodoxo e não ortodoxo. A encarnação do mal, os únicos inimigos que todos os artes marciais devem destruir. O terror tomou conta de Gu-Yo-Ho. Ele começou a recuar tremendo. Como um monstro desse apareceu justamente na seita do Dão Negro? Usuários de poder demoníaco são bestas selvagens. Até alcançarem um certo reino, só sabem matar. Ele esbarrou em um estante. A estante girou, revelando uma passagem secreta. Se eu fugir agora, posso avisar a aliança maligna, ou até a aliança marcial. Mas, antes que pudesse dar um passo, Gu-Yo-Ho disse uma voz fria: é você mesmo, não é? O velho congelou. Ele virou-se lentamente a cabeça. Suji já estava ali. O terror tomou conta da mente do velho. Ele ainda está são? Pensava Gu-Yo-Ho. Mesmo dominando as artes demoníacas, ele ainda tem consciência? A energia demoníaca de Suji pulsava de forma instável, controlada. Além disso, o velho então percebeu: ele está dominando essa energia. Desesperado, Gu-Yo-Ho caiu de joelho, pedindo para que Suji poupasse sua vida, dizendo que ele faria qualquer coisa para ser poupado. Hoje é o dia dos tributos para a aliança maligna. Se algo der errado, eles vão cortar minha cabeça, e você também pode ser prejudicado. Suji o encarou em silêncio, então falou: abandone suas artes marciais. O rosto de Gu-Yo-Ho se contorceu. Renunciar às artes marciais? Ele suava frio. Renunciar às artes marciais seria o mesmo que morrer. Seus olhos se contorceram ferozmente. Em pensamentos, ele dizia que iria levar Suji com ele, já que ele não iria sair vivo daquele lugar. Ele sacou a espada e avançou, mas Suji ergueu seu osso demoníaco e atacou. Gu-Yo-Ho desviou por pouco. Ele gargalhou: então essa energia não é de um mestre no pico coisa nenhuma. Um mero guerreiro de segunda categoria, tentando me enganar? Corajoso da sua parte, garoto. Suji abriu um pequeno sorriso. Você é um palhaço, então isso vai ser fácil. Sua energia demoníaca explodiu novamente. As almas dos membros da seita do Dão Negro começavam a se agitar, clamando pelo sangue do seu próprio líder. Suji apoiou o osso no ombro. Seus olhos brilhavam como brasas vivas. Está na hora de expurgar o Dão Negro. O líder do Dão Negro estava sangrando, recuando aterrorizado. Diante dele, apenas um garoto segurando um pedaço de osso. Mas aquela aura não era humano. Essa pressão. Então você ainda não é um mestre? Gu-Yo-Ho rangiu os dentes, furioso por ter sido enganado por um simples espadachim. Mas então seus olhos se arregalaram, porque naquele instante ele entendeu. Ele não estava diante de um humano. Ele estava diante de um verdadeiro demônio. Gu-Yo-Ho mal conseguia ficar de pé. O sangue escorria por seu rosto enquanto ele encarava Suji, tentando compreender que tipo de poder aquele garoto havia usado no último ataque. Suji, por outro lado, apenas caminhava em sua direção, e a cada passo, sua presença ficava mais opressiva. Devo te agradecer, disse Suji friamente. Normalmente, você seria alguém irritante de lidar, mas você se confundiu sozinho, e isso tornou tudo mais fácil. O ar começou a se distorcer, almas tomavam forma ao redor do salão, sussurrando maldições, implorando para que Gu-Yo-Ho morresse com eles. No último ato de desespero, o líder do Dão Negro rugiu e avançou, desferindo 5 golpes brutais, rápidos, letais, precisos, mas Suji nem piscou. Seus movimentos ultrapassavam qualquer lógica humana. Ele desviou de todos os ataques como se estivesse lendo o futuro, e então avançou. Com um golpe seco, esmagou o braço do velho. Gu-Yo-Ho gritou, mas ainda tentou reagir, erguendo a lâmina com a outra mão e lançando na direção do rosto de Suji. Erro fatal. Suji desviou no último instante, agarrou o osso com ambas as mãos e avançou. Na mente de Gu-Yo-Ho só havia terror. Esses movimentos não são humanos. Quem é esse garoto? E realmente não eram. Eram selvagens, mas disciplinados. Movimentos de um assassino, mas uma postura de um guerreiro. Imprevisíveis, letais, feitos para matar qualquer um em qualquer situação. Suji atravessou o salão com um vendaval. Ali não havia mais combate. Ali havia execução. Onde ele passava, sangue era derramado. Onde inimigos caíam, almas surgiam, fortalecendo ainda mais seu poder. Essa era a herança deixada por seu antigo mestre, Koukufu. Com um golpe brutal, Suji acertou a mandíbula de Gu-Yo-Ho, arremessando o velho contra a parede. O impacto rachou pedras. Mesmo assim, ele ainda respirava. Você é duro na queda, murmurou Suji surpreso. Ele caminhou lentamente até o corpo caído, erguendo o osso como um carrasco. Então viu algo no chão, um papel. Ao pegar,
seus olhos se estreitaram. Era uma lista. A seita do Dão Negro sequestrava mulheres comuns, vendia para bordéis, extorquia dinheiro delas para financiar sua expansão. Guiyohou tentava se levantar, mas seus ferimentos eram graves demais. Ele só podia assistir, enquanto Suji lia tudo. Então, o velho começou a chorar. Eu estava errado. Por favor, me poupe. Eu juro que nunca mais. Suji ergueu os olhos. Quantas? Guiyohou ficou confuso com aquela pergunta de Suji. Então, Suji falava. Quantas imploraram assim para você? Um silêncio tomou conta do velho. Suji pegou uma tocha e aproximou lentamente do rosto do velho. Por favor, eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa. A chama tocou sua pele. Depois outra. Depois outra. Suji jogou a tocha em seu corpo. O fogo se espalhou. Guiyohou gritava enquanto as chamas o consumiam lentamente. Suji segurava firme seu osso e batia contra a cabeça de Guiyohou. Isso deve te ajudar a aliviar um pouco, disse Suji friamente, o arrependimento pelo massacre da escolta do tigre. Ao ouvir isso, Guiyohou arregalou os olhos. Então entendeu. Nos seus últimos segundos de vida, percebeu que aquele garoto era a origem de todos os problemas recentes. Com um movimento final e cruel, Suji encerrou sua vida. O sangue pingava do osso em sua mão. E, naquela noite, uma das organizações mais perigosas do mundo havia sido exterminada. Mas aquilo era só o começo da vingança. As almas que Suji havia matado surgiram mais fortes do que antes, porque agora seu líder havia caído. Mas logo começaram a desaparecer. O fogo tomava conta do salão. Suji virou de costas, sem olhar para trás. E ali, naquela noite vermelha, Suji aniquilou todo um clã. E não sobrou ninguém para contar uma história. A vingança de Suji só está começando. Na manhã seguinte, a notícia havia se espalhado por toda a cidade. Uma só frase ecoava: a seita do Dão Negro foi completamente aniquilada. No estábulo da seita do Poço de Tigre, o gordinho contava animado. Esses desgraçados compraram as dívidas do Poço do Tigre no Qianzong, mas agora não vale mais nada. Saímos ganhando nessa. Os dois jovens ao lado dele perguntaram: mas quem foi o herói que destruiu toda a seita, hein? Mas o gordinho ignorou aquilo e virou-se para Suji. Ei, já terminou de limpar a bosta dos cavalos? Mas Suji estava descansando, porque na noite anterior ele havia feito um massacre completo. Quando abriu os olhos, lançou um olhar gelado. O gordinho se irritou. O que foi esse olhar? Hein, moleque? Suji sentiu a raiva subir. Por um instante, pensou em revelar o toque dourado ali mesmo, mas se conteve. Ainda não era a hora. Ele precisava ficar quieto até resolver as coisas com o clã Zhao. O gordinho se aproximou furioso. Você precisa aprender a me respeitar. E então, uma voz ecoou atrás dele. Já chega. O gordinho gelou. Nem precisou olhar. Ele sabia exatamente quem era. Uma figura se aproximava. Suji arregalou os olhos. Era Koeiko. Não o Koeiko que ele conhecia. Era uma versão feminina. Mesmo assim, a aura, os olhos, eram exatamente os mesmos. Ele ainda é só uma criança, disse ela calmamente. Talvez seja a primeira vez dele fazendo isso. Seja paciente. O gordinho suava frio. Mas ele só está de passagem aqui. Dizem que até escravos fazem parte do destino, não é? Ela sorriu. Por isso, devemos valorizar todas as conexões. A vida é imprevisível. Você pode reencontrar alguém em um lugar distante, ou até se tornar família. O gordinho ficou completamente sem graça. Então, Eiko olhou para Suji e continuou. Se alguém fizer bullying com você de novo, me diga, ok? Suji ficou em silêncio por um instante. Aquela voz, aquele rosto, era tudo familiar, mas os olhos eram exatamente os mesmos de antes. Então, Suji sorriu. Se alguém fizer bullying com você, me diga. Ela piscou, surpresa. Depois, sorriu levemente. Combinado. Suji fechou os olhos e ali, uma nova amizade estava se formando. E naquela mesma noite, enquanto todos dormiam, o demônio da lança acordava. Suji foi até o Monte de Feno. Ali estavam seus equipamentos de assassino, feitos submedidas, bolsa de pregos, martelo, veneno e então sua nova lança. Ele vestiu um sobretudo e saiu silenciosamente. Vinguei os guerreiros da escolta e um lojista. Agora é hora de ir atrás do assassino do meu irmão de juramento. Seus olhos brilhavam no escuro.
futuro. A verdadeira caça estava apenas começando. Suji cruzava a província de Anui como uma sombra. Quando chegou à mansão do clã Zhao, 2 guardas vigiavam o portão principal. Num movimento rápido e ágil, Suji pegava impulso e saltava por cima do portão. Nenhum dos dois sequer percebeu. Assim que tocou o chão, Suji tomou outro impulso, direto em direção ao guarda que patrulhava o pátio interno. O homem ouviu algo, virou a cabeça. Nada. No instante seguinte, Suji surgiu atrás dele. Uma agulha brilhou. O corpo caiu antes mesmo de entender que havia morrido. Suji arrastou o cadáver até um beco, trocou de roupa com ele. E naquele momento, o massacre da mansão Zhao havia começado. O assassino das sombras estava caminhando pelos corredores. Suji ouviu 2 moças conversando. Você ouviu? A seita do Não Negro foi completamente exterminada. Mas Suji não se importou. Mais à frente, 2 guardas descansavam. Um estava encostado na parede, o outro comendo um pedaço de pão. Suji lançou discretamente uma estrela de ferro no chão. Um dos guardas pisou e xingou. Se abaixou para olhar. Nesse instante, Suji passou como um raio negro. Quando o homem se virou, já era tarde demais. Um golpe violento esmagou seu crânio. Como uma fera sedenta, Suji saltou para o telhado. O outro guarda, ainda mastigando o pão, olhou para o lado e viu seu companheiro sentado, imóvel. Ei, o que foi? Sem perceber, Suji soprou veneno em seu pão. O guarda deu uma mordida. Alguns passos depois, seus olhos, nariz e boca começaram a sangrar. Ele caiu no chão, convulsionando, mas ele já estava morto. Outros guardas correram até o local chocados. O que aconteceu com ele? Um deles examinou o corpo. É veneno. Isso é envenenamento. Fechem os portões. Ninguém entra e ninguém sai daqui. Suji observou do alto, apenas limpando suas armas. Você continua habilidoso, lojista. Nada mal. E ele então puxou sua nova lança. Checou cada ferramenta. Era a hora. O clã Zhao não existiria depois daquela noite. A torre do massacre seria batizada naquela noite. Dentro da mansão, 3 guardas conversavam nervosos. Ei, você já pensou se o que aconteceu com o Dão Negro acontecer com a gente, hein? De repente, 3 riscos surgiram na porta. O que é isso? No instante seguinte, a porta explodiu para dentro. Suji atravessou como um demônio. Intruso! Não, isso é um assassino. Antes que pudesse sacar suas espadas, Suji desapareceu e reapareceu atrás deles. 3 golpes, 3 pescoços abertos, 3 corpos no chão. Suji ergueu os olhos para o topo da torre e começou a subir. No meio da escada, encontrou outro guarda. Ei, o mestre já está dormindo. Volte agora. O homem então franziu a testa. Ei, aliás, por que você está carregando uma lança? A aura de Suji explodiu. O chão rachou sob seus pés. Num salto brutal, ele atravessou o peito do homem com a lança, sem chances de reação. Outros guardas surgiram gritando: ataquem! Tem um assassino no castelo. Suji avançou, uma estocada, depois outra. Então puxou o martelo e explodiu a cabeça de mais um. Em segundos, todos estavam mortos. Mas não acabou. Mais guardas vinham dos corredores. Eles avançavam em grupo. Suji jogou 6 estrelas de ferro no chão. Os homens pisaram nelas e caíram gritando. Suji caminhou lentamente entre eles e terminou o serviço. O sangue escorria pelos degraus da mansão de Zhao, mas aqueles homens não eram seu verdadeiro alvo. Por fim, Suji parou diante de uma grande porta. Lá dentro, uma voz ecoou. Que barulheira toda é essa? Suji franziu os olhos. Essa voz, esse poder interno, ele é muito acima de Gu Yohou. A porta se abriu. Um velho saiu. Sua aura era esmagadora, densa, perigosa. Mesmo sem convite, disse ele friamente. Educação ainda é necessária, não é? Suji encarou o homem. Ali estava, o responsável por manipular vidas para beneficiar si próprio. O assassino do seu irmão de juramento, Koeiko. Sua aura começou a se agitar violentamente. O que um garoto faz aqui tão tarde da noite? Suji ergueu a lança. Eu vim buscar algo. Sua vida. O velho estreitou os olhos. E então, seu nome ecoou. Zhao Yoshi, líder do clã Zhao. O homem que destruiu tudo que Suji amava. A vingança finalmente havia começado. Suji o encarava friamente e começava a avançar devagar. Em seus pensamentos, ele começava devagar. Finalmente nos encontramos. O homem que assassinou e sacrificou inúmeras pessoas em benefício próprio. O homem que mandou Eiko para o inferno. Zhao observava o rapaz à sua frente e perguntou com expressão séria: o que você está fazendo aqui uma hora dessas, garoto? Sem desviar o olhar, Suji respondeu: líder do clã Zhao, Zhao Yoshi, é você, não é? Uma poderosa aura começou a escapar do corpo do velho. Pirralho insolente, cuidado com essa sua língua.
língua. De onde você veio? Você não parece pertencer à seita justa. Vale da perdição? Sociedade suprema? Ou talvez esteja ligado às areias negras. Suji apoiou a lança sobre os ombros. O fluxo de ki daquele homem era estranho, mas extremamente refinado. Aquela batalha não seria fácil. Então, ele respondeu calmamente: sou da seita do Poço de Tigre. Ao ouvir aquelas palavras, Zhao Yoshi ficou momentaneamente sem reação. Ele não conseguia aceitar que a seita do Poço de Tigre havia produzido alguém tão poderoso. Jamais imaginou que um talento tão monstruoso estivesse escondido naquele lugar. Estreitando os olhos, o velho perguntou: qual é exatamente sua relação com a seita do Poço de Tigre, garoto? Suji então respondeu que era apenas um convidado. A resposta o surpreendeu ainda mais. Como aquilo era possível? Um simples convidado possuía aquele nível de poder. Mas o choque aumentou quando Suji comentou: na verdade, sou mais como um ajudante. Por um instante, Zhao permaneceu em silêncio. Logo depois, uma risada sombria escapou de seus lábios. Então você não está me enfrentando por obrigação. Interessante. Bem, não importa de onde você veio. A intenção assassina do velho cresceu violentamente quando ele sacou sua espada. Já que se jogou na boca do leão por vontade própria, o correto é matá-lo sem perder tempo. A espada foi apontada diretamente para Suji. Zhao pretendia encerrar aquela luta com um único golpe, mas naquele momento, Suji fechou os olhos por um instante. Encontrar Zhao Yoshi vivo ainda parecia surreal. Na sua vida passada, aquele homem viveu o restante de seus dias em paz. Enquanto isso, Eiko foi obrigado a engolir suas lágrimas e jamais conseguiu se vingar. Mas agora, Suji abriu os olhos novamente. Sua fúria era incontrolável. O velho avançou primeiro, liberando toda a sua força. Suji apertou o cabo de sua lança e disparou para frente sem hesitar. Aquele era o momento em que finalmente vingaria seu companheiro de guerra. As duas armas colidiram violentamente. O impacto ecoou por todo o castelo. Os olhos de Zhao se arregalaram. Ele não conseguia acreditar que aquele garoto havia bloqueado seu golpe. Pior ainda, o poder de Suji era tão avassalador que o empurrou para trás. O velho deslizou vários metros enquanto tentava recuperar o equilíbrio. Ele precisou enficar a espada no chão para não cair. No instante seguinte, ergueu a lâmina novamente. Sua aura havia mudado. Agora, ela estava mais furiosa. Você usou algum tipo de feitiço, seu merda? Seu semblante ficou ainda mais sombrio quando sentiu algo vindo do interior de Suji. Por quê? Porque consigo sentir as artes internas do clã Zhao dentro de você. Nesse momento, as almas contidas no corpo de Suji começou a se agitar. Sua presença mudou completamente. Seu olhar não pertencia a um guerreiro. Era o olhar de um assassino. Ele apontou a lança para Zhao. Em seus pensamentos, analisava calmamente a situação. Meu título espiritual alcançou o nono nível do estado de compreensão. Estou no mesmo patamar de Zhao Yoshi. Quanto ao treinamento de alto nível, a diferença é de apenas um mês. Portanto, o fator decisivo será outro. Os olhos de Suji se tornaram ainda mais frios. A diferença entre um homem viver a sua segunda vida e alguém que viveu apenas uma é um abismo de experiência. A aura dos dois combatentes explodiram simultaneamente. Suji então avançou. Zhao puxou sua espada e a verdadeira batalha finalmente começou. Com o poderoso balanço de sua espada, Zhao atingiu a lança de Suji, fazendo a arma se partir. O jovem foi forçado a recuar alguns passos. O velho abriu um sorriso cruel. E agora, pirralho, o que você vai fazer sem sua lança, hein? Naquele instante, uma rajada de faíscas flamejantes disparou em direção ao rosto de Suji. Qualquer pessoa teria fechado os olhos. Qualquer pessoa, menos ele. As faíscas atingiram seus olhos diretamente, mas Suji sequer piscou. Zhao ficou completamente paralisado. Aquele breve instante de hesitação foi tudo o que Suji precisava. Ele avançou como um raio. Sangue espirrou pelo ar. Suji saltou para trás, enquanto gotas vermelhas se espalharam pelo chão do castelo. Zhao levou a mão ao pescoço e sentiu o corte superficial. Suor frio escorreu por sua testa. Você é muito mais assustador do que eu imaginava, pirralho. Minha cabeça quase saiu voando agora há pouco. Mas Suji também não havia saído ileso. Um profundo corte havia surgido na lateral do seu abdômen. Mesmo assim, ele nem sequer olhou para o ferimento. Enquanto colocava a mão dentro da bolsa, presa na cintura, analisava calmamente a situação. Seus ataques possuem
possui maior alcance. Seus movimentos são de um verdadeiro veterano. Encontrar uma abertura para derrotá-lo não será fácil. De repente, Sunji lançou 3 pregos metálicos, mas os efeitos de Zhao continuavam afiados. Com alguns movimentos rápidos, ele desviou de todos. Então o pirralho de Mel também usa armas longas? Interessante. Logo em seguida, Sunji lançou uma cabeça decapitada, mas nem isso conseguia distrair o velho. Zhao desviou mais uma vez, então avançou e desferiu um corte vertical devastador. Sunji escapou por um triz. Naquele momento, Zhao sentiu uma curiosidade crescente. Quem havia treinado aquele monstro? Ele decidiu tentar algo diferente. Desista agora. Venha para o clã Zhao. Com seu talento, eu posso lhe dar tudo o que desejar. Mas Sunji já conhecia o tipo de homem que Zhao era. Por trás daquelas palavras amigáveis, escondia uma armadilha mortal. De repente, Zhao pisou com força. O assoalho de madeira afundou sob seus pés. Os olhos de Sunji se arregalaram. Sua respiração mudou. Então ele sentiu. O velho estava para usar toda a sua força. No segundo seguinte, Zhao avançou. Sua espada começou a girar. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Em apenas 3 rotações, ele já estava diante de Sunji. O demônio da lança incomparável conseguiu bloquear o golpe, mas o impacto era tão monstruoso que seu corpo foi arremessado para trás. Por um breve instante, sua atenção foi desviada por um cadáver caído no chão, e foi nesse instante que Zhao atacou. Os olhos de Sunji se arregalaram, a espada do velho atravessou seu corpo, sangue escorreu pela lâmina. Mesmo assim, Sunji não soltou sequer um grito. Zhao ficou impressionado, então começou a rir. Você está em outro nível comparado ao meu filho idiota. Aquele inútil fica de cama por dias depois de um cortezinho no dedo. O velho se aproximou lentamente. É por isso que ele precisa de uma esposa forte. Não sei quantos anos ainda me restam. Só queria ver o rosto dos meus netos antes de morrer. Foi então que algo impressionante aconteceu. Sunji segurou a espada cravada em seu corpo, firmemente. A expressão de Zhao congelou. Ele tentou puxar a arma. Nada. Tentou mais uma vez. E nada. O velho começou a tremer. A espada não se movia de jeito nenhum. Não importa o quão forte seja alguém. Segurar uma espada atravessando com o corpo era impossível. Esse maldito pirralho nem ferrando. Ele parou minha espada usando a própria costela? Que tipo de monstro faz uma coisa dessas? A verdade era simples. Sunji havia traído Zhao deliberadamente, criando uma falsa abertura. Fez o velho acreditar que aquele ponto vulnerável era uma chance de vitória. E agora Zhao estava preso. Lentamente Sunji começou a caminhar em sua direção. A aura ao redor do seu corpo começou a escapar. Cada passo fazia a pressão aumentar. E eu vou lhe dizer. Outro passo. Quantos anos ainda lhe restam? Mais um passo. Zhao Yoshi. A energia que emanava de Sunji começou a distorcer o ambiente. O ar parecia pesado. O chão tremia. Zhao deu um passo para trás. Depois outro. E mais outro. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu medo. Um medo genuíno. Um alarme de perigo explodiu dentro de sua mente. Fuja! A aura de Sunji aumentou ainda mais. Sua expressão havia mudado completamente. Ele já não parecia mais um humano. Então começou a avançar. Zhao Yoshi! As pernas do velho perderam a força. Ele caiu sentado no chão, tentando puxar sua espada para criar distância. Mas seus braços já não obedeciam. Quando ergueu a cabeça, seu sangue congelou. Diante dele não estava mais um garoto. Ele viu a figura de um demônio sorrindo. Atrás daquela criatura, uma gigantesca mão deformada avançou em sua direção. E então, em meio ao terror absoluto, ele ouviu novamente aquela voz. Zhao Yoshi! Sunji finalmente encurralou Zhao Yoshi, o homem responsável por tantas tragédias em sua vida passada. Mas a pergunta que fica é: será que o líder do clã Zhao conseguirá escapar desse pesadelo? Ou sua história está para chegar ao fim, pelas mãos do demônio da lança? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, pois isso ajuda muito o canal a continuar trazendo mais capítulos como este. E se ainda não é inscrito, inscreva-se agora para não perder os próximos capítulos e acompanhar essa batalha insana até o fim. Também deixe nos comentários o que você achou da transformação de Sunji. Será que Zhao Yoshi realmente encontrou alguém muito além de sua compreensão? Muito obrigado por assistir até aqui. Fique com Deus, tenha uma ótima semana e nos vemos no próximo capítulo de Demônio da Lança Incomparável. Continua.